De volta com a Educadora Entrevista, agora na companhia da Elizabeth Tercal, da Betinha. Obrigado pela participação com a gente, Betinha. Bom dia. Obrigada, Luciano, e bom dia também a você e a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Bom, 28ª Semana Espírita, professor Eurípides Barçanufo, mais uma edição com uma programação sempre vasta, né, Betinha? Sempre focando aí, não só na questão da mensagem espírita, mas também na questão da formação, da arte, da cultura, dentro dessa programação. Isso, todos os anos a procura nossa é trazer, primeiro, informação, esclarecimento, principalmente dos assuntos, né, que envolvem a doutrina espírita, que é a nossa base, né, o momento de nós trazermos pessoas também de fora, que tem também, assim, trazer outras visões, né, dentro daquilo que a doutrina nos oferece, mas também esse momento é onde divulgar mais o livro espírita, né? Então intensificar essa divulgação, porque no dia a dia nós já fazemos isso, né? Nós temos sorteio de livros na palestra de quarta, na palestra de domingo, então nós temos biblioteca e fomentamos a livraria o ano todo, né? Tanto que na editora Boa Nova, né, que nós, da Candeias, que nós adquirimos de lá, nós somos assim meio campeões de venda de livros, né? Então, nós temos lá bastante, um número bem expressivo de vendas durante todo o ano, quando, na verdade, nós falamos em crise, nós conseguimos vender livro espírita. E também procuramos, nesse momento, trazer a música, né? Associar a música, teve momentos que nós trouxemos o teatro, né? Então, é um momento que nós vamos juntando as artes, né, com o conhecimento espírita, para levar ao público um olhar mais amplo do que como a doutrina vê, né, como é que ela enxerga, como é que ela trata os problemas humanos. Perfeito. E de fato é um espaço aberto não só para os espíritas, como também para toda a comunidade que querem conhecer um pouco desse trabalho. Também, né, Luciano, porque é uma coisa que eu sempre falo lá com o pessoal, mesmo as pessoas que vão lá conversar comigo no dia a dia, né, cada pessoa tem uma crença, né, e essa precisa ser respeitada. Se a pessoa vai na casa espírita em busca da doutrina espírita, nós abrimos as portas da doutrina. Se a pessoa ela só vai para buscar um conhecimento, às vezes um apoio, uma ajuda, ela continua com a sua religião. Isso aí tem que ser respeitado. Mas eu sempre digo para as pessoas, nós somos, e até essa aí é uma fala, né, de um grande pensador espírita, que nós não somos seres encarnados numa experiência espiritual. Nós somos seres espirituais numa experiência encarnada. Então, se nós somos espíritos, nós temos por obrigação de nos aculturar melhor sobre esse estado de origem nosso. Porque eu acredite ou não, há uma ciência divina, né? Essa ciência é imutável. Nós somos espíritos, nós vamos reencarnar muitas vezes, isso também é ciência, não é? A doutrina espírita, ela só se apropria dessa informação, né? E amplia essa informação, então, mas ela não é dona dessa informação. Então, aculturar-se no ser espiritual é obrigação de todas as pessoas, seja qual crença ela tenha. Por isso que a semana, tanto a Casa Espírita também nessa semana, né, ela é aberta a toda religião, né? Não tem obrigatoriedade a pessoa entrar pela porta da Casa Espírita e se tornar espírita, né? Porque o entendimento espiritual é uma aquisição que cada um vai tendo consigo mesmo. E o Kleber perguntou uma questão interessante também, né? Ele diz que vê muito falar e as pessoas que participam da história dos estudos, né? Ele pergunta o quão importante é uma rotina de estudos para quem é espírita. O estudo da doutrina, né, dos conceitos espirituais, ele esclarece e tira fanatismo, né? Porque a doutrina espírita ela é baseada num tripé que é a ciência, filosofia e religião. Como religião é a moral do Cristo, né?
e como ciência a própria lei universal. E dentro desse conceito nós temos a filosofia que nos fala dessa imortalidade, dessa evolução contínua. Se eu não estudo, né, se eu não me aculturo com essas informações, eu fico muito presa a fenômenos. Então a pessoa está sempre dizendo assim, eu vi uma sombra, eu senti isso, eu senti aquilo. Se eu estudo, eu sei o que significa aquilo e aquilo não me assombra, né? Então nós vamos tirando os tabus, as superstições, o fanatismo religioso, enfim. O estudo, ele é o processo de maturação, né, daquele que quer conhecer o espiritismo e que quer trabalhar com a sua mediunidade, né, com a sua sensibilidade. Não tem como não estudar a doutrina espírita. E de fato, Juliana aqui perguntando, né, na questão da mediunidade, né, só quem é médium é que acaba se aprofundando nos estudos ou não? Existem pessoas que não são e que trabalham nessa linha do estudo? Não, pelo contrário, Juliana. Na verdade, o estudo é base da humanidade, né? A educação pelo conhecimento de todas as formas, né? Ela é base do ser encarnado na Terra. A mediunidade, ela é somente mais uma ferramenta que a pessoa traz na Terra, porque por alguma razão que tenha pedido, para que ela seja útil, né? Mas partindo do princípio de que todos somos espíritos, então nós todos temos sensibilidade, né? Porque somos espíritos. Agora, a pessoa pode, na casa espírita, querer ampliar os seus recursos de ser útil, através daquilo que ela conhece, com a sua mediunidade, enfim. Estudar e aculturar-se é obrigação de cada um. E com a participação dos nossos espectadores aqui, a Luciana, né, pegou um gancho do bloco passado, perguntando a pessoa que sabe que é médium, né, e que resolve não desenvolver a mediunidade. Quais são os problemas que isso pode acarretar? Essa é uma questão assim, muito delicada, porque a questão da mediunidade ela não é uma coisa resolvida aqui. A pessoa que traz a mediunidade, ela é um acerto feito antes da reencarnação. Então, quando ela propõe a mediunidade para a vida dela encarnada, ela olha para o passado dela e, mediante esse passado, ela define com os seus maiores, seus tutores, o que ela poderia trazer de trabalho na Terra em benefício do próximo, para que ela possa, entre aspas, quitar esses problemas do passado, solucionar esses problemas. E normalmente a pessoa às vezes pede a mediunidade ou aceita essa mediunidade como uma forma de trabalhar. Então, a mediunidade ela vem formatada no processo psíquico do ser e no corpo físico também. Então, chegou aqui, não tem como tirar mais. Ela é médium. Agora, se ela pega um caminho reto, e ela se acultura e ser útil ao seu próximo com aquilo que ela trouxe, então ela leva uma vida em equilíbrio, porque nós vivemos na Terra com uma humanidade encarnada e uma desencarnada. Fatalmente nós vamos viver dessa forma, porque nós viemos para cá. Então, ao nosso redor, junto com a gente vivendo no plano aqui que a gente anda, existe uma humanidade muito mais numerosa do que a nossa, que transita conosco todos os dias aí. A mediunidade, ela nos dá a perceber essa humanidade. Então, ela vai estar lá de qualquer forma. Se eu não pego essa ferramenta e não dou uso para ela, eu vou continuar percebendo e sentindo a influência dessa humanidade do mesmo jeito. Então, a mediunidade, ela é uma ferramenta que me pode dar equilíbrio diante disso, me tornar mais lúcida diante disso que acontece. E quando eu ponho essa ferramenta em uso, eu recebo dos espíritos trabalhadores do alto uma simpatia, e eles então passam a me coadjuvar na Terra no meu equilíbrio.
Se eu não tomar um caminho, ficar neutro também, não faço nem o bem nem o mal, não faço nada com ela, eu vou continuar correndo os riscos da mesma forma, nessa troca de ideias, dessa permuta de ideias constante que ocorre no mundo encarnado com o desencarnado. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa, ela passa, às vezes, a sofrer a influência da presença de uma pessoa que está enferma, desencarnada, aí ela começa a sentir, de repente, ódios involuntários, ela começa a sentir depressão, ela começa a sentir dores, e ela não consegue identificar que aqueles mecanismos são percepções, são sensações que ela tem daquele que está próximo dela. Então, os riscos são esses, é entrar em estados de perturbações, e aí é uma escolha que a pessoa vai fazer a respeito disso ou não, que ela vai fazer com a sua ferramenta, e os riscos são dela. Perfeito. A Sueli perguntando a respeito de cirurgias espirituais, se o processo é demorado ou depende de cada caso. Depende de cada caso. A questão não é ser demorado ou não ser demorado. A questão é, aquela enfermidade, ela é um processo corretivo ou não. Às vezes, a pessoa, por tomar um caminho do bem, por tomar condutas no bem, levar uma vida reta e tudo mais na Terra, ela adquire, às vezes até, o merecimento, né, entre aspas, de que aquela enfermidade seja erradicada. Mas tem muita enfermidade que ela vem no processo educador do ser. E aí, quando ela pertence ao processo educador, ela não pode ser tirada, nem aqueles que trabalham no mundo espiritual, os médicos espirituais podem tirar aquela enfermidade, porque aquela enfermidade é o processo corretor da conduta da criatura. Vamos pegar, por exemplo, a pessoa que tem lá um problema estomacal por excessos da comida no passado, então hoje ela traz marcas em si e desenvolve um problema estomacal. Ela só controla a comida nessa existência, controla os seus abusos porque ela tem aquele probleminha. Se ela não tivesse, ela voltaria aos abusos novamente. Então essa enfermidade não vai ser tirada dela. Ela pode ser amenizada, tratada e tudo mais, mas não vai ser tirada. Então, tem enfermidades que podem ser tiradas e tem enfermidades que não podem ser tiradas. Então, a cirurgia espiritual vai depender basicamente disso. Perfeito. A Cristina Mello está parabenizando pelo seu trabalho e ela diz que tem aprendido muito com a doutrina espírita. Obrigada, Cristina. Eu também, todos os dias, né, aprendo com a doutrina espírita. E isso é uma coisa sempre importante a destacar, né, Betinha? A gente nunca para de aprender. Não. Aliás, né, atribuem essa frase, né, a Sócrates, eu só sei que nada sei, né? E esse é o processo da humildade. O espírito está em constante aprendizado. Ele nunca tem o aprendizado terminado. Porque hoje o que eu consigo compreender me facilita a um próximo passo de compreender outras coisas. Então, quanto mais eu amplio a minha capacidade de compreender, mais eu tenho acesso a outros conhecimentos da criação. Então, eu cito muito um livro, né, do Hermínio Miranda, que ele fez uma biografia de um americano, né, em verdade, filho de escravos, e ele foi tido como o maior cientista dos séculos e nada patenteou, com mais de 300 descobertas no sentido da agricultura, inclusive tirando os Estados Unidos da recessão econômica, o Dr. Carver. E ele dizia uma coisa assim, eu chego no meu laboratório, que na verdade era uma salinha na universidade, né? E ele diz assim, eu todos os dias eu chegava lá e parava no meio da sala e falava assim, Senhor, hoje eu precisava ver tal coisa e eu sei que é do seu conhecimento e eu precisava o senhor precisava da sua permissão para ter acesso a esse conhecimento. Ele falou que dali 5 minutos a mente fervilhava. Então, essa é a postura da pessoa diante da obra divina, porque tudo está lá. Tem ciência aí para ser descoberta, muita coisa para ser descoberta no universo que nós vamos ter acesso por muitos e muitos milênios.
Mas aquilo que a nossa capacidade já vai ampliando e desenvolvendo, a gente vai se apropriando. Por isso que o aprendizado do espírito, ele é infinito. À medida e quanto mais o espírito alça a evolução, quanto mais ele se melhora, quanto mais ele evolui, mais ele se apropria do conhecimento das leis divinas, do conhecimento do que já existe, porque ele se torna maduro para isso, né? Então, é assim que funciona no processo das hierarquias, né, no universo todo. Perfeito. Bom, falando especificamente da semana agora, Betinha, começa no dia 30, não é? No domingo, às 9 da manhã, com o Santo Aleixo e a Sílvia, com o tema Evangelho e Eurípides. Isto. Começa no domingo, então dia 30, né? A Sílvia e o Santo, a Sílvia é de Guará, o Santo é de São Joaquim da Barra, né? E eles vêm trazendo justamente isso, né? Quem é Eurípides perante aí o Evangelho, a representação que ele tem perante o Evangelho de Jesus. Isso acontece lá no centro, às 9 da manhã, né? No domingo. E no dia 30 mesmo, nós temos à noite, lá no teatro, a nossa parte artística, né, cultural, que é a apresentação do coral Eurípides Barçanufo, com o coral infantil Pingos de Luz, que vai participar esse ano do Concerto para a Alma, que acontece sempre nessa semana de Eurípides. E junto, esse ano, nós vamos ter também um momentos belíssimos que o pessoal, né, do grupo de violas e violeiros vão fazer umas peças juntos com o coral. Então, vai ter piano, né? Enfim. E esse momento, momentos juntos aí, o coral infantil com o coral adulto. Aí depois, na segunda-feira, isso é no teatro, né, no domingo às 8 da noite. Também lembrando que não é gratuita a entrada, né? E na segunda-feira, que é o dia 1º de maio, que é feriado, nós vamos receber a presença do Leão Denis de Oliveira, que ele é de Franca, trabalha lá também na doutrina espírita, divulgador da doutrina. E aí o Leão Denis, ele vai falar para a gente sobre a casa edificada sobre a rocha, que é uma das parábolas do Cristo, né? É a nossa edificação da nossa casa na terra perante as dificuldades. Aí na terça-feira nós vamos receber a presença do Jamiro dos Santos Filho, que ele é de Araguari. O Jamiro, ele tem alguns livros já editados, e um deles que é muito lido, que é Os Últimos 6 Dias de Jesus e Depois do Calvário. São 2 obras que ele tem, obras belíssimas que tratam desse resgate do cristianismo primitivo na Terra. 2 obras belíssimas. E ele vai falar sobre esse tema, que é Esperança de Jesus. E eu tenho frisado isso, né, porque quando a gente vê esse tema, então parece que nós estamos dizendo assim, não, só os espíritas aí que funcionam no cristianismo. Não é isso. Nós estamos falando de conhecimento. A quem muito foi dado, mais será pedido, né? Então, a responsabilidade do espírita perante o conhecimento que ele traz das coisas espirituais, dos caminhos que a Terra percorre e a responsabilidade dele nesses caminhos com o Cristo, né? Aí, na quarta-feira, nas 8 horas da noite, lá no centro também, nós vamos receber a presença do Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior. O Dr. Eliseu é uma pessoa que sempre que pode estar aqui conosco, desde o início da nossa programação lá atrás, né? Promotor aposentado, professor universitário, né? Da área de direito, enfim. E também uma pessoa de um conhecimento, um estudioso da doutrina, né? Então, ele também tem livros editados, né? O que é Deus. Então, uma pessoa que tem um conhecimento assim de muita lucidez na doutrina, né? Depois aí na quinta e sexta nós não temos programação, né, de palestras, depois nós voltamos no sábado, no dia 6 de maio, às 8 horas lá no centro também, que é uma outra parte que é cultura também na doutrina espírita, que é o Moacir Camargo. Ele é de São Paulo, mas tem muitos CDs gravados, tanto para criança quanto para adultos, né? São músicas belíssimas que ele compõe, né, inspiradamente,
um trabalhador muito forte em Sacramento, né, na escola de Sacramento, com a musicalidade das crianças. Ele sai de São Paulo todo ano e vai para lá, por isso que ele vai poder falar para nós aqui nessa semana, porque é a semana que ele está em Sacramento. Então ele passará por aqui na volta para fazer a palestra para nós, uma palestra musical no sábado, dia 6 às 8 da noite. E no domingo encerramos, dia 7 de maio, com a presença do Dr. Pedro Diane, às 9 horas da manhã, né, que os domingos é às 9, com as considerações sobre a vida no mundo espiritual, que é sempre essas dúvidas que nós temos, como funciona, como que é, né, como que se organizam ali, como vivem os espíritos, né. E durante toda a semana, a Feira do Livro, né, a qual a gente traz preços com mais desconto da editora. E no dia 7 também, lá na frente, nós vamos ter um bazar de artesanato feito pelo pessoal nosso, né? E esse bazar voltado aí para o curso das mães gestantes. Miguel perguntando, né? Você falou a respeito da Feira de Livros. Onde ocorre, Betinha, e em que horários? A Feira do Livro vai ocorrer lá no endereço do centro mesmo, Rua Coronel Joaquim Marques, 334. E ela vai acontecer no domingo de manhã, na parte da manhã, a partir das 8 horas até depois das 11. De segunda a sexta, das 18, né, em diante. E no sábado também, né, na verdade, segunda a sábado, das 18 em diante. E no domingo de novo, de manhã, nos 2 domingos, né, de manhã e à tarde, a partir das 6 horas da tarde. Perfeito. E aí, os mais variados livros da doutrina espírita aí, com isso, tanto a questão de histórias, quanto as questões mais teóricas, com variados preços, né, Betinha? Isso também. Então, tem livros assim de variados em romances, históricos, biografias, enfim, doutrinários, filosóficos. E também a gente vai ter lá a maquininha de cartão, que isso é muito importante, que a pessoa às vezes fica mais difícil, a gente passa no cartão também, que é uma das facilidades que a gente tem lá desde o ano passado. Pensando na questão prática aí da semana, né? O Fábio aqui também perguntando se existe algum custo, tem que fazer inscrição prévia para as ações ou não necessita? Nada, nenhuma. Dentro das programações, nós temos aí na nossa página também de Facebook, tem lá o cartaz, né, que a pessoa pode acessar. Da Associação Oficina Escola, nós temos lá a publicação do cartaz, mas nós temos em vários pontos da cidade, mas não paga nada. Toda a participação de atividade é só a pessoa comparecer mesmo. Retomando, né, a programação começa no domingo pela manhã e vai até a semana seguinte, no dia 7. Isso, do dia 30 de abril ao dia 7 de maio, né? Então é de domingo a domingo. Perfeito. Lembrando também que todas as ações são feitas lá no Espaço Centro Espírita, à exceção do concerto. Isso, tudo acontece lá no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, na Rua Coronel Joaquim Marques, 334. Só o concerto para a alma, que é no Teatro Municipal, às 8 horas da noite, no dia 30, domingo. Perfeito. Também falando a respeito aí da rotina, né, do centro e das ações, o Zé Carlos perguntando isso, né? Como é que é o funcionamento de rotina do centro, Betinha? O Centro Espírita, ele todos os dias de manhã, de segunda a sexta, ele é aberto das 7 às 8 da manhã. As pessoas têm lá, tem passistas lá todos os dias. Nós temos o funcionamento aberto do centro de segunda, todos os dias à tarde, na verdade, né? Menos o domingo, que é de manhã, mas de segunda a sábado, das 6 em diante da tarde. Então, a pessoa pode pegar livro, tem o passe das 6 às 8. Nós temos estudos de segunda e terça, das 8 às 9h15 da noite. Né? Temos palestra de quarta-feira às 8 da noite. Temos a palestra de domingo às 9 horas da manhã. Então, nós temos estudos para as crianças na quarta-feira à noite, temos estudos no domingo de manhã e de jovens, né? No sábado às 4h30 da tarde. Então, o centro tem esse período de manhã e à tarde, né? Que ele fica aberto. Mais informações também que as pessoas queiram a respeito do centro,
Nós temos do lado a oficina escola, que ela fica aberta no horário comercial durante o dia, e que ali a Lucimeire também dá informações sobre a programação do centro. Ou pelo telefone ali 3761-4319, também às vezes a pessoa pergunta, ali ela também dá informações sobre a programação do centro. Perfeito. E também vocês têm o espaço da biblioteca, né, Betinha? Fora do período da Feira do Livro aí, o pessoal que quer conhecer um pouco mais, tem o empréstimo dos livros, tem o material disponível. Isso, e a biblioteca ela fica justamente na entrada do centro, né? Que a pessoa pode retirar o livro, porque lá nós temos mais de 2.000 volumes de livros, né? Na biblioteca que a pessoa pode tirar gratuitamente todos os dias, de segunda a sexta, né? Das 6 às 8 da noite. E no domingo, né? Das 9 horas até 11 horas. Perfeito. Pensando aí em toda essa programação da semana, né? Também é interessante isso, né, Betinho? O pessoal que queira acompanhar, que não tem um contato com cartaz, a gente tem visto a divulgação nas redes sociais, tem vários caminhos aí para saber e se informar dos horários e dos dias dos palestrantes. Isso, e nós vamos aí durante a semana também intensificando, né? Também lá nas redes sociais nossas, então nós vamos divulgando e mesmo a qualquer momento o pessoal nesse telefone pode ligar e procurar saber qual que é o tema do dia que a Lucimeire ali informa. Perfeito. Bom, lembrando que o evento começa no próximo dia 30, no domingo, às 9 horas da manhã, lá no Centro Espírita, né, com o tema Evangelho e Eurípides, conduzido aí pelo Santo Aleixo, pela Silvia Gouveia. À noite, né, no mesmo dia 30, né, tem aí o concerto para almas 20 horas com o coral Eurípides Barçanufo e o coral infantil Pingos de Luz. No dia 1º, segunda-feira, 20 horas, o Leão Denis de Oliveira com o tema A Casa Edificada sobre a Rocha. Terça-feira, 20 horas, Jamiro dos Santos, filho, né, com o tema Espíritas, Esperanças de Jesus. Quarta-feira, às 20 horas, Dr. Eliseu Florentino, com o tema Reencarnação, um enfoque multidisciplinar. No sábado, dia 6, às 20 horas, Moacir Camargo, com o tema A Era Nova com Jesus. E no domingo, encerrando a programação às 9 da manhã, Dr. Pedro Aloysio Diani, com o tema Considerações sobre a Vida no Mundo Espiritual. E lembrando que ao longo de toda a semana, a Feira do Livro, lá junto ao Centro Espírita. Betinha, eu quero agradecer imensamente sempre o carinho e o contato aqui com a gente. O programa está sempre de portas abertas e eu espero realmente que a gente tenha mais uma semana aí rica, informativa e com a possibilidade da participação intensa aí de todos que se interessam pelo tema. Obrigada, viu, Luciano? E obrigado pela oportunidade que vocês abrem aqui para a gente, as portas para a gente divulgar o trabalho. E a doutrina espírita hoje, né, ela é o chamado consolador, né, realmente um consolador, por causa de tudo aquilo que ela traz ao nosso coração. A abertura das janelas, né, que a doutrina espírita nos traz. Então, é impossível, né, a gente tomar contato com a doutrina espírita e a gente, pelo menos, não abrir uma janela do conhecimento. Então, eu costumo dizer assim, que aquele que toma contato com a doutrina espírita nunca mais é o mesmo, né? Tal como com aquele que entra em contato com Jesus, nunca mais é o mesmo. Então, essa é uma bênção. Então, para as pessoas, né, fica o convite nosso. E no dia a dia também, nós temos lá a casa aberta, com as programações, os livros, enfim. Então, o nosso convite e o nosso agradecimento, mais uma vez, por esse momento que você nos dá aqui. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, né, nós vamos falar um pouquinho de cuidados com os animais, castração, feirinha de adoção e outras atividades desenvolvidas pela Associação de Proteção dos Animais. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, a gente fala agora um pouquinho de cuidado animal na companhia aqui da veterinária Silvia Faraco. Silvia, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Muito boa tarde, obrigada a vocês pela oportunidade novamente. Bom, Silvia, a gente está aí sempre, né, tocando nesse tema da importância da castração e a gente sabe disso, né? Toda vez que a gente conversa com representantes das associações, a fala é sempre a mesma, né? Os espaços estão lotados, não cabem mais animais,
os locais, por mais aconchegantes que sejam, não substituem uma família e uma casa, e que a castração é o caminho para o controle a médio prazo da população canina e felina na cidade. Exatamente. Eu acho que o objetivo da gente ter um animal em casa é realmente interagir com esse animal, poder dar uma condição bacana de alimentação, de vacina. Eu acho que é uma troca, né? O proprietário vai cuidar do bem-estar do animal e o animal, em contrapartida, vai também cuidar do bem-estar do proprietário, fazendo uma companhia, participando de alguma atividade física, participando ali da vida familiar. O que acontece é que houve, assim, realmente um boom nessa questão aí dos animais, e muitas pessoas têm animais e muitas, às vezes as pessoas vão cuidando desses animais, mas não providenciam a castração. Então, é bastante comum, a gente tem aí várias ninhadas, basta a gente abrir no nosso Facebook, aqui na nossa cidade, no Tá Ligado, no Aqui Agora, minha gatinha deu cria, nós temos um gatinho para doar, porque... Então, existe uma oferta muito grande. E o objetivo não é a gente encher uma ONG de animais abandonados, não, a gente não quer isso, não é isso que a gente quer, a gente não quer que esses animais fiquem lá, presos dentro de um canil. O que a gente quer é que a pessoa que tem um animal cuide desse animal até o final da vida. Com vacina, com vermifugação, com controle de pulga e carrapato e fazendo o controle de natalidade. Quando a gente realiza a castração nas fêmeas em idade bem tenra, né? Quando ainda é um filhote, você reduz para 0,5% a probabilidade desse animal vir a ter um tumor de mama. Então, a gente está fazendo um benefício muito grande. Essa cadela, ela não vai sujar a casa da pessoa, porque hoje em dia os animais vivem muito mais dentro de casa, então sobe no sofá, tudo. Então, você não vai ter aquele inconveniente do cio. E sempre, 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 o nosso maior objetivo é o seguinte: a oferta é muito grande, existem muitos filhotes, existem muitos cães, existe muito abandono, existe muito cão pela rua. E não é isso que a gente quer, ninguém quer, a cidade não quer, a prefeitura não quer, os moradores, os cidadãos não querem isso e nem nós queremos. O que a gente quer realmente é que esses animais tenham um lar e sejam cuidados. Mas realmente o que existe é uma overdose de animais cruzando, criando, tendo filhotes, e esses filhotes ficam largados por aí. Então, a castração é o meio mais eficaz, mais rápido que a gente tem para oferecer. E, de fato, é uma questão que resolve a médio prazo, né? A gente continua vendo quanto de responsabilidade dos proprietários é que tem gerado esse caos que a gente aí tem com os animais, né? Nenhum animal entra nesse ciclo que a gente acaba vendo por conta própria, né? A gente ainda continua vendo pessoas que deixam os animais cruzarem e depois não sabem o que fazem com os filhotes. E hoje em dia não é uma questão só do sem raça definida, não, né? Do tradicional vira-lata. A gente tem muitas pessoas com a ideia equivocada de vou ter um cão de raça para reproduzir e vender os filhotes, e a gente vê aí um represamento gigantesco de animais de raça que não tem destinação mais. Realmente a gente está num período aí que está acontecendo isso numa intensidade muito grande, e o fato da pessoa ter um cão de raça também não é uma garantia de que esse cão não vai ser abandonado. Então você tem aí essas raças que têm pelo longo, que necessitam de tosa, que necessitam de banhos, que às vezes esse pelo precisa de um tratamento, de um shampoo de boa qualidade, precisa de um condicionador de boa qualidade. Tudo isso toma tempo, gera um gasto, e às vezes a pessoa, na hora, por impulso, né, vê aquele filhotinho, a pessoa às vezes adquire e depois acaba não tendo condições, por algum motivo acaba não querendo mais esse animal.
Então, realmente a gente tem que pensar bastante, a pessoa tem que pensar bastante na hora de adquirir um animal, porque ela vai gerar uma responsabilidade para ela. Perfeito. E muitas vezes é isso, né? Às vezes a pessoa pensa no custo de adquirir o animal e esquece depois vacinação, veterinário, vermífugo e todos os cuidados essenciais. Olha, diariamente, a ração, a higiene do ambiente onde o animal fica, a higiene das vasilhas, né? Então, tudo isso tem um custo e toma um tempo da pessoa. E mesmo dentro de casa, não é para a gente chegar e nem dar bola para o animal, né? O animal precisa de um carinho, de um passeio, de uma conversa, vamos dizer assim. Silvia, a gente vê constantemente aí a questão da castração, do mutirão de castração a baixo custo, né? Vamos falar um pouquinho a respeito do funcionamento desses mutirões. Então, todos os meses a gente faz essa campanha de castração a baixo custo. Esse mês vai ser no dia 12 de maio. Então, quem quiser agendar, pode ligar 3761-6265 para agendar a castração. No dia 12, a gente já marca a castração para o mês de junho. Tá? Então, a gente já tem uma data do mês de junho. E a gente vai fazer, né, uma feirinha de adoção agora, esse sábado, que nós estamos com bastante gatinhos. E tem alguns cachorrinhos que estão disponíveis para adoção. Mas a gente está realmente com bastante gato. Então, mais uma vez, se a pessoa começa a tratar de uma gatinha, se apareceu uma gatinha em casa e a pessoa resolveu cuidar desse animal, já pode verificar se o animal é castrado ou não. E se não for castrado, já agenda a castração, porque senão às vezes a gente tem surpresas. E aí, mais uma vez, né, a gente estava com 26 filhotes de gato. Então, são 26 lares que a gente precisa achar. Não é fácil, gente, não é fácil. E como eu disse, né, você entra aí no Tá Ligado, que agora, minha gatinha deu cria. Poxa, gente, né, não é para deixar a gatinha que está dentro de casa ter cria. Não é assim... uma frescura nossa, é porque realmente no nosso dia a dia a gente vê a quantidade de animais abandonados que tem. Então, esse alerta, todo esse trabalho é em função de melhorar o bem-estar da comunidade, dos animais e das pessoas, porque ninguém acha legal ver um cachorro atropelado, ou ver um cachorro andando pela rua, ou tá andando de bicicleta, o cachorro corre atrás. A gente sabe que isso não é uma coisa bacana. Só que a gente precisa de uma participação intensa de todo mundo. 4 pessoas que deixam as suas cadelas ou as suas gatas criarem, quer dizer, uma gata tem em média aí 4 filhotes, então 4 vezes 4, 16. Então, 4 pessoas que têm uma gata em casa, que não se preocupam em castrar, e essas gatas dão cria, a gente tem mais de 16 filhotes. Então, tem 26, mais de 16 filhotes. Então, não é uma brincadeira, isso que a gente fala, não tem um segundo objetivo, a não ser mesmo melhorar a questão aí do abandono. Isso vai ser bom para todo mundo, para o animal e para a pessoa. Perfeito. E é fundamental isso, né? Eu acho que é uma coisa hoje que deveria estar na rotina, né? Olha, não adota sem castrar, não adquire um animalzinho sem proceder à castração, né? Eu acho que se fosse de fato uma rotina, a gente não teria esse caos todo que tem hoje, e também com essa consciência de que o animalzinho ele não é brinquedo, tem responsabilidade, tem uma série de ações a se tomar para que se tenha de fato qualidade de vida para a família que está adotando e para o próprio animal. Sim. É o mínimo que eu acho que a gente teria que exigir, mas que as pessoas ainda parecem não ter consciência sobre isso. Eu acho que hoje em dia não tem, né, mais uma desculpa para você não castrar, porque na verdade, por exemplo, para você castrar um filhote, um cão de porte pequeno e uma gata, um gato, é um valor muito razoável no mutirão.
Então, eu acho que realmente não existe mais essa desculpa. Tá toda hora tem, todas as clínicas fazem esse tipo de prestação de serviço, é um preço acessível, então eu não teria justificativa aí por esse lado, pelo lado financeiro. Você pode se programar, né? Às vezes a pessoa tem, mas eu tenho 5 gatos. Gente, castra um por mês, né? Vai se organizando. Todos os meses tem, eu tenho uma cachorra de porte grande. Tá, então vai se organizando, vai fazendo aí, vai juntando um dinheirinho e dali no final de 3 meses fala, não, agora eu já dá para eu fazer. Mas a pessoa tem que ter essa atitude. Porque na hora que vem os filhotes, aí bate um desespero muito grande. E aí é onde a pessoa começa a largar esses filhotes, entrega para qualquer pessoa, enfim, não tem os cuidados necessários. Na associação, a gente realmente não está recebendo nenhum animal. É bastante frequente, essa semana mesmo, ou semana passada, não sei, um senhor vai mudar de casa e ele quer me dar o cachorro dele. Gente, não funciona assim, né? Não é assim. Se efetivamente, o ideal, o que a gente espera é que a pessoa realmente leve o animal com ela. Porque o animal vai sentir, ele vai ter que se adaptar numa outra casa. E fora a dificuldade em encontrar uma outra casa que o receba. Então, realmente, a pessoa tem que pensar nisso e tem que ter responsabilidade, né, e ir até o final. Sem dúvida. Na questão da castração, né, a Marta Guidolin aqui perguntando a partir de que idade se pode castrar um cachorrinho ou um gatinho. Tá. Se o animal estiver bem, se o animal estiver saudável, a partir de 2 meses a gente já castra os animais que são abandonados, tá? Se é um animal de um proprietário, a pessoa pode esperar completar o esquema de vacinação e depois disso fazer a castração. A gente faz antes porque a gente está numa guerra, né? Então a gente castra esses animais pequenininhos e entrega para a pessoa já castrado, né? Mas se é um animal de casa, a gente pode esperar e o animal ter uns 6 meses, tá? Com os gatos é a mesma coisa. Um gatinho saudável, sem rinotraqueite, um gatinho que esteja bem de saúde, a gente consegue castrar com 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses. Mas se é um gatinho de casa, né, a pessoa pode esperar aí até 5 meses, 4 meses para castrar. Vamos falar um pouquinho a respeito da feira de adoção de animais que acontece nesse sábado a partir das 9 da manhã, Silvia. Isso, a gente então tem vários gatinhos, né, e vamos levar alguns cães, estão disponibilizados para adoção, porque o que a gente quer realmente é que esse animal encontre um lar onde ele possa interagir com as pessoas, trazer alegria, né, vida para casa e que ele possa ser bem cuidado. Nosso objetivo não é ficar com um monte de animais dentro da associação. Sem dúvida. Então, a gente vai oferecer todos os animais que vão para a feirinha, eles estão castrados, né? E aí eles deverão ser vacinados e vermifugados por conta do adotante. Perfeito. Até porque já é um pré-requisito para mostrar se a pessoa tem condições de fato para adotar um animalzinho, né? Não adianta nada também querer adotar e não mostrar que não tem nem o recurso para o mínimo, que é a vacinação e o vermífugo. Na verdade, que vai puxando, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, realmente, para você ter um animal em casa, esse animal tem que ser vacinado, ele tem que tomar banho, ele tem que ser vermifugado, você tem que cuidar da questão aí de pulgas e carrapatos, que às vezes se torna um problema grande. Então, a pessoa tem que ter esta disponibilidade de tempo e de custo para cuidar realmente desse animal. O que a gente quer é que esse animal seja cuidado. A gente quer que esse animal viva bastante tempo e fique o tempo todo, durante toda a vida dele, com a mesma família que o adotou. Perfeito. Na questão específica aí
desculpe, da adoção. O Cláudio, né, recomendando aí, ele diz que adotou um cãozinho já com mais idade, né, da associação, diz que não se arrepende e que até hoje ele vê o agradecimento desse animal. Sem dúvida, quando existe uma resistência muito grande em adotar cães adultos e até mesmo jovens adultos. Para a feirinha, a gente vai levar 4 animais que eles são de uma leva de setembro, outubro do ano passado. Porque em setembro, outubro do ano passado, fora de brincadeira, a gente, né, a Páscoa e a Novo Caminho, a gente chegou a estar com 180 filhotes. Tá? Alguns desses filhotes foram doados, alguns desses filhotes morreram porque eles tiveram doenças aí gastrointestinais, e alguns desses animais ainda estão lá, ainda estão nas associações. E isso definitivamente não é o que a gente quer. Então, mais uma vez, a gente insiste, às vezes a gente até se excede na questão da castração, porque a gente tem, no nosso dia a dia, a gente vê o alto índice de abandono que é. Então, esses animais, você vê, eles nasceram, né? Eles estão lá, eles são aí de setembro, outubro, quer dizer, faz 6, 7 meses que eles vivem dentro de uma associação, que eles vivem dentro de um canil. Isso não é vida, isso não é legal, não é bacana para o animal, não é enriquecedor para ninguém. Não é bacana para o animal, não é bacana para a sociedade, não é bacana para a associação, não é bacana para quem lida com isso, ver aquela situação. Então, esses animais, gente, são dessa história aí. Então, você vê, nessa época a gente estava com um monte de filhote. É desesperador, podem acreditar que é desesperador. Sem dúvida. E de fato, né, uma questão que na rotina a gente acaba, infelizmente, vendo, né? As pessoas ainda têm essa cabeça de que, não, tem que recolher, né? É um problema que você tira da frente dos olhos, mas que ele continua num outro local, né? E muitas vezes eu acho que a gente tomaria mais atitudes se tivesse diante dos olhos. A gente teria medidas funcionais e práticas acontecendo se a gente não tivesse essa barreira dos muros das associações que, infelizmente, escondem o problema. Né? É verdade, é como se você varresse, né, para debaixo do tapete. Não é incomum a pessoa chegar e falar, não, olha, você fica, tal, a gente vai te ajudar, vai te ajudar. Na hora que na hora que o animal entra dentro da associação, você não vê mais a pessoa. Nem acho que seja por maldade, mas a pessoa ela tirou o que estava incomodando da frente dela. Então, realmente, a questão é uma questão de saúde pública, ela é negligenciada, como muitas outras coisas no país são negligenciadas. E a gente realmente precisa de uma participação mais ativa, mais efetiva. Gente, muita gente castra os seus animais. Em média, a gente castra, olha, eu acho que se juntar das campanhas de castração, mais o que a gente deve castrar em torno aí de 100 a 150 animais por mês. Se a gente não castrasse, então, eu não sei como é que estaria. Só que pensa no que eu falei, 4 gatas que dão cria são 16 filhotes. Tá? Então, uma gata que dá cria, ela já... Né? Então, realmente a questão da castração é importante, ela tem que ser levada a sério. Às vezes a gente tem um comportamento que parece de gente louca, quando se fala assim, mas a minha cachorrinha deu cria, mas é por isso. Porque realmente o índice de abandono é muito alto. E isso não é interessante para ninguém. Ninguém fica feliz com isso. Perfeito. E Silvia, na questão da castração, né? Muitas vezes se questiona, né, que, olha, a associação recebeu um recurso do Fundo do Meio Ambiente ou de tal estrutura, por que eu levo o meu animal lá e não consigo castrar de graça? Né? As pessoas muitas vezes esquecem que todos esses que chegam na associação são castrados por meio desse recurso ou pelas doações. Na verdade, do meio ambiente, a gente recebeu, e nós fizemos 2 ações, que foi na Giacomo Rampin e no CML. Isso já foi até faz alguns anos.
Depois a gente não recebeu mais recurso do meio ambiente. Tá? E aí existia um convênio, que era o convênio que todas as outras entidades recebiam, né, de acordo com dentro da Secretaria da Saúde, mas também eu acho que todo mundo sabe que a gente não está recebendo mais, nem a gente e acho que nenhuma entidade está recebendo. Por isso que todas as entidades, né, estão passando por uma dificuldade bem grande, estão diminuindo atendimentos. Então, a gente ainda sobrevive por conta das doações, por conta das pessoas que são sócias. Então, a gente até teve um problema com o nosso cobrador, ele teve um acidente com a moto, enfim. E agora ele está retomando as cobranças. Mas, realmente, a gente, esse mês, eu não tinha nem como arcar com o que eu precisava realmente. É que aí a gente recebeu um dinheiro do GCRIM, e com esse valor eu consegui quitar algumas coisas, né? Mas hoje mesmo eu tenho que pagar uma duplicata aí de fio de sutura, de seringa, tudo, e a gente não tem esse valor para pagar. E essas castrações esses animais que são castrados, quem está fazendo essas castrações sou eu e eu não recebo nada para fazer isso. Tá? Então, realmente a gente está lutando, mas é muito cansativo, isso é muito cansativo, e as pessoas vão abandonando, porque você às vezes não tem um retorno, não é nem questão financeira, você não tem um retorno de compreensão. Então, a gente realmente está lutando aí, tentando dar uma melhorada na vida dos animais. Mas a gente precisaria de uma compreensão maior. Sem dúvida. Até é exatamente por isso, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis todas as ações relacionadas até agora, o volume de cães e gatos castrados nessas ações, né? E o impacto que isso já deu no município, né? Porque a gente pensa a cada um desses que foi castrado, o volume de animais que deixaram de entrar no cio, que deixaram de reproduzir e que deixaram de agravar o problema que já é sério. Sim. Né? Quem sabe com mais mobilização a gente disponha de mais recursos aí para fazer a castração no ritmo que a gente precisaria para conter aí esse volume. Esse crescimento. Exato. Então, agora até parece que tem, né, uma lei que está no Congresso e vamos ver se essa lei vira, né? Diz que é só aqui no Brasil que tem essa história da lei virar ou não. Então, vamos ver se essa lei vira. Sem dúvida, né? E também uma questão prática, né? Eu acho que nós devemos ter vereadores nos assistindo, né, no município. Existem cidades que já têm algumas ações municipais, né, simples, mas que assim, olha, que proíbe, por exemplo, espaços ou criadores de reprodução na cidade, né, ou que limitam ou fiscalizam isso de uma maneira mais dura, né, para ter mais qualidade, que proíbem, por exemplo, a comercialização de animais que não sejam castrados. Né? Então, tudo isso é possível de se fazer leis municipais. Então, já ficou alerta aí para os nossos legisladores, né? Quem sabe isso não é um caminho, né? Olha, vamos proibir a comercialização de animais que não sejam castrados, vão proibir doações, né, em espaços comerciais desses animais que não sejam castrados. Quem sabe com essas ferramentas a gente consiga melhorar um pouquinho mais ainda esse perfil no município. A gente precisaria realmente de uma pessoa aí, um advogado, alguém que abraçasse essa causa e visse a legalidade, né, as possibilidades aí do que a gente possa mexer, porque a gente não entende assim, né, de lei, então tem coisa que às vezes a gente esbarra que seria ilegal. Eu comentei agora mesmo, né, que a gente tem essa questão dos sócios e muita gente tem doado também ração para a gente, então isso também tem nos ajudado. Os próprios Demolei fizeram uma campanha bem bacana, né, de arrecadação de alimentos e incluíram, tiveram a delicadeza de incluir a ração e a gente continua precisando de ração. E, enfim,
Eu agradeço os meninos que tiveram essa boa vontade, já é a segunda ou terceira vez que eles fazem isso e incluem a gente nas ações deles. Foi muito bacana isso. Sem dúvida. Silvia, para quem quiser colaborar aí, né, com a doação de ração, de remédios que não esteja mais utilizando, enfim, de toda a gama aí de ações que a associação precisa, né, e o que mais se precisa além dessas questões, Silvia? A gente gostaria que os animais fossem adotados, que as pessoas pensassem realmente em adotar um jovem adulto, né? Quem tiver muito bom coração e muita disponibilidade até adotar um animal mais velho, porque pelo menos esse animal ele vai viver de uma maneira bacana, ele vai viver aí com um carinho que ele não recebeu às vezes a vida inteira, né? Então, às vezes a pessoa fala, ai, mas a gente sofre muito. Tudo bem, mas o bem que você vai fazer para o animal, a felicidade que você vai dar, né, aquele tempo que o animal vai viver acolhido, para o animal é de um valor inestimável. Ele esquece tudo que ele viveu para trás e ele vai realmente ser muito feliz esse momento que ele tiver esse carinho. As rações que a gente sempre precisa, controle de pulgas e carrapatos a gente sempre precisa, os vermífugos, os antibióticos tipo cefalexina e doxiciclina que a gente usa bastante. Mas eu acho que realmente o que a gente gostaria é que os animais fossem adotados. E quem tiver, né, uma dica que a gente sempre dá, aquele cão comunitário, né, que está lá na rua, que várias pessoas cuidam, né, então, né, conversa com os vizinhos, faz uma vaquinha, né, se esse animal não é castrado, para castrar também, né, a gente percebe que muitas pessoas têm esse cuidado, né, às vezes algumas até dividem a despesa de veterinário, por que não castrar, porque vai ter uma série de benefícios também para esses animais. Você viu que teve uma cidade aí que eles fizeram uma super casa, uma mansão para os animais, muito bacana aquilo, né? Bem legal. Então a gente percebe isso, né? Várias pessoas realmente... Tem atitude. E essa atitude de fazer esse perfil do cão comunitário mesmo com uma qualidade de vida, né? E com o reconhecimento desses animais, né? A gente percebe o quanto eles criam uma qualidade de vida, porque a gente vê também, né? Às vezes se recolhe esse animal que já está habituado com a rua e ele não dura nas associações. Tem animal que não gosta de ficar preso. Quando o animal vai ficando mais velho, ele precisa realmente ficar preso, porque às vezes ele não vai ficando surdo, às vezes ele já não fica mais tão atento a carro, então torna-se um problema grande. Mas tem animal, assim, quando o animal ainda é jovem e bem ativo, tem animais que realmente se acostumam, né, e curtem essa vida na rua. E é uma questão de cultural. Por exemplo, no Chile, existe muito essa questão do cão comunitário. E os museus, o cachorro, os cães e os gatos, eles têm uma liberdade muito grande de circular. E as pessoas respeitam esses animais. Então, é uma coisa bacana, é uma coisa que às vezes a gente poderia passar a pensar nisso aqui na nossa cidade, no nosso país. E, efetivamente, tem alguns postos, tem algumas empresas que estão começando a ter essa postura. E é uma postura bacana, eu acho que a gente tem que incentivar e valorizar isso. Perfeito. Bom, repetindo aí, né, nesse sábado, então, feirinha de adoção de animais, especialmente gatinhos aí, alguns cães, tá certo? Na Rua Prudente Moraes, na altura do número 290, tá certo? Lá no Pet Shop. Então, você pode ir adquirir, lembrando que a vacinação e a vermifugação é por conta de quem já vai fazer a adoção desse animalzinho. E Silvia, para as pessoas que quiserem doar ração, esses produtos, como entrar em contato? Pode ser pelo 3761-6265, pode ser lá na Avenida 9 de Julho, que número que é? 961-953, fica aberto o tempo todo, fica aberto no horário comercial, não fecha para almoço. Lá na associação, se a pessoa quiser levar diretamente na associação, a gente pede para ir das 14 às 16 horas, que é o período da manhã, é um período que faz a limpeza, enfim. Então, às vezes até que ele desliga a mangueira, e, enfim, né, atrapalha o serviço dele e a pessoa fica esperando muito tempo.
Então, o período da tarde, das 14 às 16 horas, seria o mais indicado, que aí já deu aquela organizada lá nos cães e na alimentação. Maravilha. Silvia, obrigado pela participação com a gente. O programa está sempre à disposição aí para falar das ações, né? E eu espero que cada vez mais a gente tenha essa consciência, né, da responsabilidade que nós temos no problema dos animais abandonados. Muito obrigada, Luciano. Eu agradeço vocês que sempre dão essa oportunidade para a gente. E a gente massacra muito, né? Falar sempre isso, mas é porque às vezes ainda tem gente que não está levando a sério. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Bom, antes de encerrar o programa, deixa eu deixar uma notícia bacana aqui, tá certo? Todo mundo tem perguntado muito a respeito da questão do horto, né? Hoje a gente tem uma notícia aqui do Estado de São Paulo, que a Justiça suspendeu os chamamentos para a venda das florestas de São Paulo. Então, as 34 áreas que tinham sido colocadas à venda aí pela Secretaria do Meio Ambiente tiveram uma suspensão judicial, tá certo? E a pedido do Ministério Público, e essas áreas aí, a defesa que foi feita por meio do Marcos Stefani, né, promotor de Justiça e Meio Ambiente da capital, está defendendo que essas áreas que foram criadas inicialmente para a produção de madeira sejam convertidas em área de preservação, né, e ao longo dos anos retirada essa madeira e colocado plantas nativas e transformadas definitivamente em parques estaduais. Ainda é uma decisão que cabe recurso, mas já é mais uma vitória nessa batalha, que agora não atinge só o nosso horto, mas as 34 áreas que estavam em risco de serem privatizadas. Lembrando que no próximo dia 8 terá uma audiência pública em São Paulo para discutir aí a questão específica aqui de Batatais e também das demais áreas, e que as pessoas interessadas podem participar dessa audiência lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas a gente já tem mais uma boa notícia aí, né, que pelo menos esse processo foi freado nesse momento pela Justiça. O programa de hoje vai ficando por aqui, nós ficamos agora com a programação da TV Brasil.